graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Louvo a Deus por tua vida nesse dia frio, né? A temperatura hoje aqui em São Paulo baixou bastante e está um dia assim, pelo menos para o meu gosto, né? Bem frio. Mas eu quero aí, nesse tempo frio, né? Que também é precioso, Deus fez frio, chuva, calor e tudo isso é para que nós tenhamos aí, né, o sustento, e todas essas mudanças elas trazem para a terra, né, algum benefício, trazem para a vida algum benefício, e nós preferimos o frio ou o calor algumas vezes, mas tudo isso faz parte daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E eu quero nesse tempo aqui, aproveitando, né, o friozinho, como eu já falei, aquecer o teu coração e o meu com um texto da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Isaías no capítulo 6, verso 1 até o 5, e a gente vai compartilhar aqui essa palavra de um Deus que nos ama. Diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. Verso de número 4 diz que, de número 3 diz que clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4 vai dizer que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque sou perdido, sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O profeta Isaías, nesse tempo aqui, como todo profeta de Deus, né, em determinados tempos, eu costumo sempre dizer isso, em determinados tempos, todo profeta de Deus, aquele que, né, tem aí a incumbência, o chamado da parte de Deus, precisa ter uma experiência mais contundente, uma visão mais contundente, para que ele não desanime, para que ele não desista de pregar a palavra de Deus diante de tantos acontecimentos, de tantas mazelas. No caso do profeta Isaías, ele está relatando aqui alguns acontecimentos. Ele diz que naquele ano, né, em que ele teve essa visão, em que Deus o estimula a pregar a palavra de Deus, ele vê o final do reino de Uzias. Uzias foi um rei que reinou em Judá durante 20 anos, e ele, no início, né, do seu reino, foi um homem muito abençoado. Depois, no final, né, do seu reinado, ele encheu-se, né, o texto diz que o seu coração se encheu de soberba, e ele fez algumas coisas erradas e acabou, né, morrendo de uma forma bastante difícil. Depois, se você quiser ler mais informações sobre o rei Uzias, você pode ir lá, né, no segundo livro de Crônicas, do capítulo 26, você com certeza vai ter isso mais claro. Mas o fato é que, assim, Isaías está abalado, foi afetado pela morte do rei Uzias, e com toda certeza a morte do rei Uzias não é, para ele, assim, digamos, uma bênção, apesar de ter errado nos últimos dias. Talvez o que abala, né, o coração de Isaías é a situação em que ficou o reino, né? Todas as vezes que a gente vê, né, um homem errando, ainda mais ele estando na liderança, causa transtornos, né, para a terra, enfim, para a pátria, né? Isaías está nesse contexto, e ele vê, né, na morte do rei Uzias, já está abalado com isso. Ele vê, o texto diz que ele, nesse tempo aí, ele vê, né, uma dificuldade grande, e com toda certeza ele vê também da parte de Deus uma esperança grande, né? O texto vai continuar dizendo que nesse ano aí em que ele viu essa dificuldade toda, ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono, né? Então você vê o contraste, né? Um reino passando, um reino humano passando, e um rei que permanece para sempre, um reino que
permanece para sempre. E ele está no seu alto e sublime trono. A vida é assim, meu irmão. Os homens passam, os reinos, os mais proeminentes passam. Mas o Senhor reina para sempre. Né? Então essa é a primeira coisa que ele vê e que com toda certeza vai trazer para ele aí um ânimo diferente, uma maneira diferente de ver a vida. A gente precisa olhar também para essa visão. Meu irmão, os reinos passam, os homens passam, as dificuldades talvez estejam aí assolando, né, por conta dessa passagem do reino humano. Mas o reino eterno dura para sempre. E é para esse reino que a gente precisa olhar, como fez Isaías. Ele olha e ele vê a sua glória, e ele vê a glória de Deus, e Deus se revela para ele, os anjos estão ali glorificando, clamando a Deus. Mas o profeta Isaías acaba vendo ainda uma outra dificuldade. E aí quando ele olha para o reino e para os anjos que clamam santo, 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 ele olha para dentro de si mesmo e ele se vê, né, entende a si mesmo como um homem de lábios impuros e que habita no meio, né, de homens de lábios impuros. Eu não acredito que Samuel tenha sido aí o mais devasso, né, ou mais descabido em palavras entre os homens do seu tempo. Não acredito isso. Tem muita gente, né, que vê isso de uma forma diferente. Mas mesmo assim, né, a gente tem dificuldades. Né? A gente fala, poxa vida, Deus é santo, eu preciso anunciá-lo no lugar onde os reinos passam. E eu me vejo incapacitado na minha maneira de falar, e as pessoas que convivem comigo também são impuras, né, de lábio. E aí quando a gente toma, né, a impureza do lábio, a gente vai ver, segundo a palavra do Senhor Jesus, que essa impureza de lábios, né, ou essa maneira de falar que talvez não convença ou que expresse em palavras erradas, ela vem do coração. Jesus diz que o mal não é o que entra, né, pela boca, mas o que sai da boca, porque procede do coração. Então, nesse tempo aqui, com toda certeza, Isaías sente essa dificuldade, mas ele tem uma visão, e nessa visão o anjo desce do céu com uma tenaz e uma brasa viva, né, que foi tirada do altar que estava incendiado, né, pela presença de Deus, porque é assim, meu irmão, a presença de Deus incendeia a nossa vida, incendeia o nosso coração. Isaías é tocado por essa brasa viva. E o texto diz, vai lá na frente, vai dizer que ele foi purificado por esse toque de Deus. Tá? E aí quando Deus faz o desafio, no verso de número 8 desse mesmo capítulo que nós lemos, ele agora se dispõe a ir e anunciar a palavra de Deus. Então esse tempo que a gente tem experimentado aqui, vivido de tantas confusões, meu irmão, minha irmã, reinos que passam, gente que pensa de um jeito, pensa do outro, mas uma coisa permanece, Deus no seu alto e sublime trono, e pessoas necessitadas, carentes da graça, do amor de Deus, que precisam receber de mim e de você essa esperança para a vida. Esperança que vem do alto e sublime trono. Não vem da minha ação como ser humano, não vem do meu reinado, né? Que às vezes a gente se fecha na sua maneira de ver, na sua maneira de ser, na sua maneira de estar, até mesmo entre os nossos familiares. Quanta gente eu conheço aí que vive isolado dentro da família. Gente, isso é ruim. Mas Deus pode mudar isso. Pode tocar o nosso coração, pode tocar o nosso ser e mudar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de expressar o amor de Deus entre aqueles que precisam. Dentro desse texto tem muitas coisas mais que eu gostaria de refletir com você, mas levaria algum tempo, e esse tempo aqui é um tempo precioso, sim, mas a gente tem buscado fazer num momento reduzido. E eu quero, nesse tempo aqui, fixar, né, o teor dessa mensagem sobre essa mudança que a gente precisa experimentar. Nós precisamos, sim, diante de todos os acontecimentos desse tempo aqui, ser instrumento de Deus para anunciar a sua palavra. Essa palavra que também faz efeito no nosso coração, na nossa vida, muda a nossa maneira de estar, de ser entre os nossos familiares, no meio da nossa nação,
mas é preciso de um toque especial. E eu gostaria de orar com você, né? Olhando para a vida de Isaías, para o seu contexto, que com toda certeza fez diferença o toque do Senhor. Eu sei que você e eu, nesse tempo aqui, precisamos de um toque especial do Senhor, para não ficar só olhando para o rei que já passou, ou para as mazelas humanas que têm acontecido e vão passar, mas que a gente possa olhar, né, para o seu trono e ver que Deus ainda é soberano e que Ele reina e pode reinar sobre a nossa vida. E Ele pode tocar, né, com brasa viva a nossa boca, e esse toque dessa brasa viva descer ao nosso coração, e aí então mudar a nossa maneira de expressar o amor de Deus, de compartilhar o amor de Deus. Quero orar com você nesse tempo aqui, onde tanta gente tem necessitado, e talvez até vocês tenham necessidade, né, de mudanças, e esse toque especial com toda certeza vai fazer diferença na sua vida e na vida daqueles que convivem com você. Você pode orar comigo? Pai, nós queremos te louvar nesse tempo tão precioso, por essa palavra, ó Deus, que o Senhor trouxe ao coração de Isaías, ó Deus, por essa visão que o Senhor trouxe ao coração de Isaías, e ele deixou aqui escrito para nós, ó Pai, que quando nós contemplamos a tua glória, ó Pai, o nosso coração se inquieta, sim, mas, ó Pai, é o toque do Senhor, ó Pai, como brasa viva, tocando nos nossos lábios, tocando, ó Deus, no nosso coração. Pode mudar, pode transformar, pode fazer diferença, ó Deus, onde nós vivemos, e compartilhamos a vida, Pai. Queremos aí, nesse tempo, pedir esse toque especial. Toca, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, que me ouve, Pai, nesse tempo aqui. Toca, Senhor, o meu coração, o meu mesmo. Ó, Pai, os meus lábios, ó Deus, eu sei que há coisas que precisam ser ditas de maneira diferente, mas só o teu toque, Pai, pode mudar isso. Eu sei que tem coisas que precisam ser compreendidas, ó Deus, não só por mim, mas pelo meu irmão que me ouve, de maneira diferente, mas só o teu toque pode mudar isso. Então muda, Senhor, nesse tempo aqui, a nossa vida, o nosso coração, Pai, há tantas dificuldades, mas nós precisamos ser mais do que vitoriosos, ó Pai, porque a tua palavra diz que é assim que nós precisamos ser, ó Deus, mais do que vitoriosos, porque o Senhor nos amou. Então ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, que esse toque possa fazer diferença na sua vida e que o amor de Deus possa fluir e contagiar a muitos. No nome de Jesus. Amém e amém.